14 a 16. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, uma passagem bem conhecida de Gideão, Deus chamando ele, a situação em Israel era crítica, né? Nós sabemos, Gideão está malhando trigo no lagar para tentar esconder um pouquinho de trigo dos midianitas que vinham e saqueavam e levavam tudo. E ele está ali batalhando, lutando, e numa situação difícil, mas aparece para ele um anjo e diz: Varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz: Senhor, se o Senhor é comigo, como essa situação se deu? Como que aconteceu? Como que o Senhor permitiu? Em outras palavras, né? E o anjo insiste com ele: vai nessa tua força. E ele diz: ai, Senhor meu, eu sou o menor. Então Gideão, ele olha a circunstância e ele diz: Senhor, eu não posso. Presente, vocês são jovens, presente da casa de oração. Não só da casa de oração, mas da igreja. Vocês são uma igreja presente. Né? O Senhor chamou você. Ele escolheu você. Existe uma frase em que dizem que é um chavão, talvez, não sei, mas diz você poderia estar em qualquer outro lugar. E realmente, se você parar para pensar, você poderia estar em qualquer outro lugar, certo? Poderia estar. Porque o Senhor, Ele chama todos. O projeto de Deus é com todos. É claro que cada um, ele tem um projeto específico. Deus conhece todas as coisas. Para cada um, ele tem um projeto específico. Mas ele chama a todos. E nem todos ouvem, e nem todos atendem. Por algum motivo, ocasião, circunstância, algo que aconteceu, você está aqui. Se eu fosse perguntar, cada um tem uma história. Eu sei mais ou menos a do Lucas, porque né, a gente está próximo. Um pouquinho da Camila, não muito. De alguns eu sei alguma coisinha, da Luana, alguns eu sei alguma história, alguma coisa. Mas cada um ouve algo, Deus foi chamando, Deus foi estreitando e te escolheu e você está aqui. E às vezes as circunstâncias podem dizer, você pode olhar para a circunstância e dizer, mas eu? Será eu? Será que eu posso? Você pode. E o anjo olha para ele e diz, é nessa tua força, é nessa tua força. Porque o Senhor é que é contigo. É o Senhor quem peleja por ti. É o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem te ajuda, é o Senhor que faz através de ti, através de nós. Se nós olharmos realmente para as nossas forças, para as nossas condições, nós não podemos. Mas quando nós ouvimos um chamado, quando nós atendemos a um chamado do Senhor, Ele vem e nos capacita. É Ele quem nos leva, é Ele quem faz. É Ele. E Ele fala para Gideão, nessa tua força, ainda que você ache que as tuas forças são limitadas, são pequenas, são poucas, é nessa tua
força. Paulo ele diz, quando estou fraco é que sou forte. Na minha fraqueza sou forte. Por quê? Porque quando ele está fraco ou se sentindo fraco, ele deposita toda a sua confiança no Senhor. E o Senhor é todo poderoso. Então, quando nós estamos mais fraquinhos, que achamos que ali é que nós, na verdade, é quando estamos fortes. É quando nos sentimos fracos. Porque quando nos sentimos assim, claro, existem algumas circunstâncias que realmente estamos fracos, existe alguma, né? Mas eu não estou falando de estar, eu estou falando de se sentir. Tem circunstância que realmente estamos um pouco fracos, precisamos de um auxílio, de uma ajuda, de alguém, de um ombro. Não é gostoso um ombro quando chega e ora junto, né? Tem essas circunstâncias. Mas o que aqui Paulo está dizendo é quando eu me sinto, é quando eu reconheço as minhas fraquezas e eu deposito então todas as minhas forças no Senhor. É quando eu digo eu não posso mais. Aí o Senhor vem. E se nós olhar na história de Gideão um pouquinho mais para frente, eu não quero me deter aqui, porque nós vamos falar de outra coisa. Gideão ainda faz prova com Deus, ele bota um novelo. Ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, eu vou deixar esse novelo aqui. A noite toda vai cair, o orvalho vai molhar toda a grama, todo o pasto e não vai molhar esse novelo. Se é o Senhor que está falando comigo, eu vou fazer prova com o Senhor. E aí no outro dia ele vai lá olhar o novelo está seco e o resto tudo molhado. E aí ele diz, puxa vida, mas eu vou fazer mais uma prova, Senhor. Agora é o seguinte, agora eu vou deixar essa noite de novo esse novelo aqui, vai cair o orvalho, vai molhar só o novelo. Vou inverter agora, o pasto todo vai estar seco e só o novelo vai estar molhado. Se é tu mesmo falando comigo, isso vai acontecer. Gideão faz prova com Deus. E Deus, é tão forte o chamado na vida dele, que Deus responde à prova, Deus responde. Então existem circunstâncias na nossa vida, às vezes a gente está meio assim, e a gente pode fazer uma prova com o Senhor. Senhor me mostra, Senhor me prova, Senhor, se é o Senhor mesmo, vai acontecer de tal forma. E Deus nos responde, Deus responde. Deus respondeu a Gideão, porque tinha um chamado com Gideão. Então escute, não deixe ninguém dizer para você que você não é, que você não pode, como o pastor Marcos disse. Alguém chegou para ele e disse, você nunca vai ter. Mas a última palavra é do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Não deixe a circunstância dizer que não é você. Por que não você? Por que não eu? Eu não sou e você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Mas eu sou tão fraquinho, mas quem capacita é Ele. Não é? Quem capacita é o Senhor, e se Ele está dizendo que é você. Você é o instrumento que o Senhor quer usar neste tempo. Quantos jovens você pode alcançar? Não é? A tua família. Aleluia. Aleluia. A tua casa. A tua família. É você. Você é o instrumento para orar, para interceder, para fazer a diferença. O Senhor chama Gideão para fazer a diferença em um momento difícil em que o povo está sendo escravizado. Ele diz, Gideão, é você que eu estou chamando para fazer a diferença. E tu irás livrar este povo. Olha que coisa tremenda, Deus chamar um homem. E quando ele disse para o Senhor que ele precisa de um exército, o Senhor dá um exército para ele. E depois vai diminuindo, quem não conhece a história, ele acaba ficando com 300. De um exército enorme. Quando Gideão pensa, agora nós vamos, olha o tamanho do exército. Aí o Senhor vem, Gideão, tem muita gente aí. E eu quero te provar que sou eu que estou fazendo.
Aleluia. Eu quero te provar que sou eu que faço, aleluia, que sou eu que vou te dar esta vitória. E Gideão faz umas provas lá com o povo e vai saindo os covardes e daqui a pouco ele se vê só com 300. E no final ainda da batalha da história, eu não quero me deter aqui, mas nós podíamos caminhar aqui. Tudo que ele vai ter que fazer é tocar uma buzina. É tremendo, né? Oh, Jesus. Quando está no ápice da batalha, que ele está com os 300 lá dele e o exército todo, né? O Senhor dá mais uma prova para ele, ele vai lá e escuta os homens dizendo, ó, tá vindo um camarada aí que é assim, ó, ele não é ninguém, mas o Deus dele, Ele escuta lá entre eles, entre o povo, eles falando. E aí no outro dia, e o que ele faz? Toca a buzina. E quando ele toca a buzina, a Bíblia diz que eles ficam tudo perdidos e começam a se matar uns aos outros. Aleluia. 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 Glória a Deus. Escute, você pode no Senhor. No Senhor, você pode fazer a diferença. Vamos ler, vamos caminhar um pouquinho agora. E vamos ler Gênesis. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia, lá no início, Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. O Espírito de Deus. E ele já começa a ser mencionado lá no início. A Bíblia diz que ele já se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo. Então a Bíblia já nos mostra lá no início que o Espírito Santo ele é de movimento, de ação, de mover. Aleluia. Espírito Santo. Ele é o teu auxiliador. Ele é o meu auxiliador. Ele é o nosso auxiliador. Agora nós precisamos querê-lo. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ter o interesse pelo Espírito. Eu me lembro quando eu me converti, que eu via Deus usar os ministros, pregando, profetizando, sendo usados, e eu olhava aquilo e eu dizia, eu quero. E alguém dizia para mim, para você ter, para você se mover, você precisa ter o Espírito, ser cheio do Espírito. E eu falei, eu vou buscar, eu comecei a buscar o Espírito, porque eu queria que o Espírito de Deus se movesse em mim. Eu queria sentir, ter aquela experiência. Eu ficava pensando, como é isso? Como é sentir o Espírito, ter o Espírito se movendo dentro de mim? Aleluia. O Espírito de Deus se move. A Bíblia diz que são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três comunicam em um só. Eles são os três em um. Os três são Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É através do Espírito Santo que Deus nos visita a sua igreja. É através do Espírito Santo que Jesus comunica com nós. É através do Espírito Santo que Deus te usa, que Deus me usa, que Deus fala. É pelo Espírito. Agora, no Velho Testamento, antes de Jesus vir, o Espírito ele vinha e subia, ele descia e subia.
Ele vinha, agia, tomava alguém, usava, mas ele subia antes de Jesus. Mas já havia uma ação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Eu marquei aqui alguma coisa que nós vamos ler, mas tem muita coisa. E se eu fosse anotar tudo, nós iríamos longe falando do Espírito, do Santo Espírito. Então, o Espírito de Deus é uma realidade. Não é? Vamos ler Números, capítulo 11, versículo 25 a 29. Vocês já vão entender por que o Senhor me levou a falar do Espírito Santo. 11, 25 a 29 de Números. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. É aquilo em que eu falei, o Espírito descia, subia. Mas lá no Antigo Testamento nós já vemos profetizaram. Agora olha que tremendo isso. A Bíblia diz que Moisés está sobrecarregado, julgando o povo. O seu sogro dá um conselho a ele, fala, olha, tu seleciona homens, escolhe homens preparados para que eles te ajudem. E Moisés vai lá e escolhe alguns, olha, faz uma lista de alguns homens, né? 70. E o Espírito Santo, então olha só a porção que havia em Moisés. Olha que coisa, isso foi tremendo quando eu estava lendo isso. Né? E ele tira do Espírito que está sobre Moisés e reparte com 68 primeiro. Né? Porém, no arraial ficaram 2 homens. E o nome de um era Eudade, e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Então o Espírito vem sobre 68, 2 daqueles que tinham sido selecionados, eles falaram, nós não vamos, tal, não sei o que aconteceu, mas eles não foram. E o Espírito do Senhor os achou e os tomou. O Espírito Santo. Irmãos, Deus é quem sabe todas as coisas, né? É o Senhor quem sabe. É Ele quem pode. É Ele quem determina. Nós só temos que nos colocar na posição. E Ele vem e faz. Nós só temos que, na verdade, deixá-lo fazer. Deixar o Espírito Santo fazer. E quando o Espírito Santo toma esses 70, eles são cheios, eles profetizam, há um mover do Espírito Santo. É o que nós chamamos de fogo. Fogo é um mover, é Deus movendo. Eu ouvi alguém dizer há um tempo atrás, a igreja é como um barco à vela. O barco à vela, ele precisa de vento. Se não tiver vento, ele fica parado. E eu ouvi alguém pregando um tempo atrás, sendo usado por Deus, ele diz assim, a igreja é como um barco à vela. Quando o Espírito sopra, ela se move. O barco à vela, quando o vento sopra, ele se move. Se não tiver vento, ele para. A igreja precisa do Espírito. O Espírito sopra e a igreja se move. Aleluia. Êxodo 31, João. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí, ou lá no telão. Êxodo 31. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo o lavor, ou seja, o trabalho.
Deus chama Moisés, fala com ele: Moisés, vão construir o tabernáculo. Eu vou separar homens, enchê-los do Espírito, para que eles desenvolvam toda a arte, toda a obra do tabernáculo. Então o Espírito Santo, ele também é capacitador. É o Espírito quem capacita, quem dá sabedoria. Olha o poder que tem, irmãos, o Espírito Santo. Jovem, escute. Como já foi falado aqui essa noite, você que almeja, você que estuda, você que já tem um foco, o Espírito Santo pode te levar além. Se você pedir, se você orar. O João Marcos testemunhou aqui em uma das suas provas. Ele ia no banheiro, orava, falava: Senhor, aleluia. Colocar o Senhor à frente de todas as coisas, porque é o Espírito também. A Bíblia está nos falando que o Espírito também capacita, dá sabedoria, instrui, ensina, ajuda. Aleluia. Vamos para frente. Juízes, capítulo 14, versículo 6. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. A força de Sansão é o Espírito. O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo. O batismo, o que é o batismo? É um selo. A Bíblia diz que João, ele batizava com água para arrependimento. Mas Jesus, ele viria e batizaria com o Espírito. Eu não sei se todos aqui são batizados. Quem é batizado? Quem fala em língua? Faça com a mão assim para me ver, para me saber se são batizados. Samara, você fala em língua? Já recebeu? Não? O selo, né? Nós estávamos discutindo um outro dia, lá em Joinville, a gente estava falando sobre isso, lembra, pastora? Sobre você ter o Espírito atuar em você, né? Você receber o Espírito, e sobre ele se mover, ou seja, o poder. Quando você aceita Jesus, você automaticamente recebe o Espírito. Ele já começa a agir em você. Então assim, a Samara não fala em língua, mas ela tem o Espírito Santo. Ela só ainda não recebeu o selo, né? É aquele selo, é o mover, é o poder. Às vezes porque precisa, enfim, tem N motivos, às vezes precisa, é um ponto de entrega, cada um tem um jeito, uma forma em que Deus faz sobre cada um. E aí quando você fala em língua, é aquele ápice, é o poder, é o mover do Espírito. Ficou claro isso? Não sei se é algo que dá um estudo depois, talvez, para a gente falar sobre isso. Talvez até o pastor Marcos, o pastor Amir, falar sobre isso. Você entende? Mas assim, ó, a maioria que levantou a mão, que tem, que fala, se mova. Deixe Deus te usar. Se conecte. Qual foi a palavra que Deus me deu e por que eu estou falando do Espírito Santo nessa tarde? Porque o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração. Acessibilidade. Essa palavra queimou em mim. Acessibilidade. Você tem acesso. Vocês têm acesso. Nós temos acesso. Através de Jesus. Porque muitas das vezes a gente não usa esse acesso. Essa acessibilidade. Você consegue imaginar o tamanho daquilo em que você pode fluir, o lugar em que você pode fluir, a maneira em que Deus pode te usar? Porque o Espírito Santo, ele é mais do que uma ferramenta, ele é Deus movendo dentro de mim e dentro de você. Olha que coisa tremenda. E lá no Antigo Testamento, ele vinha, subia, ele descia, subia. Agora hoje, para a igreja, hoje ele habita.
Porque Jesus conquistou isso. Nós vamos ler, vamos. Vamos ler 1 Samuel 16, 13. Só para ir fixando esse mover e o poder do Espírito Santo. E o Espírito veio sobre Davi. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Quando Davi foi ungido, o Espírito veio e se apossou, se apoderou dele, mas ainda não habitava. Mas agia nos momentos em que Davi precisava. Estava numa batalha, estava adorando com a sua harpa. Ao mover do Espírito já lá no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. João 14 e 16. João 14 e 16. Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Próximo versículo. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. O mundo não pode receber, porque não o conhece. Como se fosse uma venda. O mundo não consegue vê-lo, senti-lo, percebê-lo, como eu e você podemos senti-lo, percebê-lo. Ele está perto, ele está próximo. Irmão, acessibilidade. Grave essa palavra. Você sabe o que é você dobrar o joelho e o Espírito vir sobre você? A acessibilidade em que nós temos. Como a pastora Miriam estava falando de dobrar os joelhos para orar, e o tempo parece que muda. Né? 2 horas parece 2, 3 minutos, ou enfim. Por quê? Porque ali é a comunhão, ali vem o Espírito, desce sobre a gente orando, buscando. Aí nós temos essa acessibilidade. Você tem essa acessibilidade. E isso é tremendo demais. E nós temos que aprender a caminhar usando essa acessibilidade que nós temos com o Espírito do Senhor. Eu tenho um jovem ali no meu trabalho que ele veio lá de Cuba. Ele é um cubano. E de vez em quando eu saio para fazer alguma rota e ele sai comigo, ele vai comigo. E ele já foi umas 4 vezes. Não é muito assim que ele vai, sabe? Mas às vezes em que ele foi, eu ficava ali orando, falando, Deus, eu preciso pregar para esse rapaz. Mas eu dizia, Espírito Santo, fala para mim o momento, a hora certa para isso. Eu quero o momento, eu quero a hora certa. E eu fui a primeira viagem com ele, fizemos as entregas e eu não senti nenhuma brecha. E fomos a segunda vez e eu também não senti pelo Espírito que era o momento. E fomos terceira. Na 4ª vez que ele foi comigo, que ele saiu comigo, eu estava contando para a Thalita. O Espírito de Deus colocou uma brecha. O Espírito de Deus moveu em mim e disse, agora, filhos, prepara. Nós paramos numa fila. Lá no Ratones, quando eu fui buscar o... Lá na Ratones, eles estão fazendo uma obra. E pegamos uma fila, o carro parou e o Senhor disse, agora. E eu olhei para ele e falei, você já ouviu falar de Jesus? Como é que é lá em Cuba? Tem religião? Você tinha religião? E ele disse, Manuel, aquele jeito dele de falar, né? Ele tem bem um sotaque assim. É espanhol, João, né? Espanhol, né? Minha esposa teve um sonho. No sonho uma mão grande vinha e pegava eu e ela, e enquanto, ele falou, no sonho dela era um apocalipse, era um final do mundo, o final dos tempos, e no sonho, enquanto todos estavam caindo assim, tipo num abismo, indo para umas trevas, uma mão grande vinha, pegava nós dois e levava ao céu. E ele olhou para mim assim, né?
Ah, irmão, aí eu preguei. Aí eu falei, pois bem, agora eu vou te falar o plano de Jesus. Essa mão só vem se tu estiver dentro do plano. Ai! Deixa eu te falar assim, ó, Jesus morreu na cruz. Ah, irmãos, a mensagem purinha, a mensagem mais gostosa, que dá mais simples que tem. A cruz. A cruz. Aleluia. Oh, meu Deus. E ele me olhava assim, porque era o momento certo. Nós já tínhamos intimidade. Por isso que é importante o Espírito Santo de Deus. Se eu tivesse talvez falado na primeira viagem, nós não tínhamos intimidade, ele ia talvez fechar os, né? Mas nós já tínhamos intimidade, ele gostou de mim, eu gostei dele, a gente comunicou. E ali era a hora certa. E eu falei, Deus te mostrou que está te chamando. Essa mão que Deus mostrou para tua esposa é um chamado. Mas tem um plano, tem um projeto. Deus tem um projeto. Ele enviou o seu filho porque todos pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Irmão, eu fui pregando. Você entende a acessibilidade? Você entende o que você carrega? Foi o Gui que falou, né? Só posso dar aquele link eu. Você carrega. Ah, meu Deus. Você pode mudar como Gideão uma história, uma vida, uma família. Você carrega algo precioso. E aí eu preguei ali, fui pregando. Daqui a pouco ele falou assim para mim, Manel, tu está pregando e eu estou lembrando de algo. Lá em Cuba, eu era ainda moleque, eu era menino ainda. E veio um pastor lá em Cuba, muito famoso, muito conhecido, e fez uma cruzada. E naquela cruzada foram muitas pessoas, ele contando para mim. E eles levaram uma mulher que estava há muitos anos em estado vegetativo. Ela era uma mulher normal, mas ela sofreu um acidente, ela ficou em estado vegetativo. E eles levaram aquela mulher numa maca para aquele pastor orar. Ele contando para mim. E eu falei, você estava lá? E ele disse, sim, eu estava lá. Não entendia direito o que estava acontecendo, mas eu estava lá. Meus pais tinham me levado porque eu precisava de uma cura. E eu falei para ele que Jesus curava, que Jesus podia curar, porque ele tem um problema, ele tem que estar botando ele bota o dia todo a insulina. E eu falei, Jesus pode curar isso? E o Espírito foi na hora na mente dele, lembrou a história. Você entende a função do Espírito? Oh, meu Deus. E ele disse, aquela mulher foi levada numa marca, Manuel. E eu já me arrepiei, e ele se arrepiou inteiro. E aquele pastor começou a orar. E aquele pastor pediu para todo aquele povo, porque era uma cruzada, tinha muita gente. E ele disse, levantem a mão e orem. E todos começaram a levantar a mão e interceder. E ele disse que aquela mulher que estava em estado vegetativo, que os médicos já tinham dito que ela nunca mais ia se mexer, que ela nunca mais ia falar, andar, mover braço, mover nada. Ela começou a se mexer. Ah, meu Deus. E eu falei, tu testemunhou isso? E ele disse, eu testemunhei isso. Um milagre extraordinário. Ele disse que depois passou uns dias ali, umas semanas, uns meses, a mulher voltou ao normal. Trabalhar, fazer tudo. Eu falei, vice, esse é o poder de Deus. Querido, vamos voltar para o foco da palavra. Deixa o Espírito se mover. Você que já tem, você jovem que já fala em mistério. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tomar. Seja canal. Eu sei que muitos aqui já têm sido. Quando tem as ministrações aqui, Deus tem usado a todos, é lindo demais. Fale em língua, fale em mistério. Né? Tem um outro chavão que o povo fala aí, quando a gente está lá, quando não é convertido ainda, vai num campo, torcer por um time lá e pula, né? E aí quando a gente vem para a casa do Senhor, para a salvação, para o reino, e às vezes a gente fica acanhado, fechadinho, não deixa o Espírito agir, deixa o Espírito agir, fluir, né? Deixa Ele te usar, fale em mistério, ore em língua.
Ora em língua. Isso dá um outro estudo também. O Subirá tem falado muito nisso. Né? Orar em língua. Já ouvi algumas pregações. Tem um livro do Luciano Subirá, Falar em Língua. Ele fala de gente orar em língua, orar em língua. Você que fala, vai exercitando isso. Quando você for orar, ora em língua. Sabe, o joelho fica, ele tira uns minutos com o Senhor. Fale em língua, ore em língua. Porque a Bíblia diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. Você está se edificando quando está orando em língua. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Nós precisamos voltar a falar do Espírito. Eu tenho escutado muitas mensagens do Hernani Santos e ele fala muito no Espírito. No fogo, no mover. O mover é o vento que leva a igreja. Eu sei que tem tantas outras coisas que enraizam, que firmam, enfim. Mas o mover do Espírito está lá. Nós vimos aqui Deus lá do Antigo Testamento, o Espírito já se movia, impulsionando o povo. E Jesus fala, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei um outro Consolador. Nós lemos, esse é o 26, João. Mesmo capítulo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Foi aquilo que eu falei antes, foi através de Jesus. O sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que rasgou o véu. Nós tivemos acesso a lugares que nós não tínhamos. O Santo dos Santos, o átrio. Tem lugares que nós podemos acessar, entrar em Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. João, Atos capítulo 2, versículo 1. Deixa eu adiantar um pouquinho, que eu nem sei como é que está o tempo. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas. Aleluia. Isso é bem conhecido, não preciso nem, né? Mas deixa eu só falar uma coisa importante aqui, que eu estava falando desse mover do Espírito. A Bíblia diz que nesse acontecimento aqui, Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele prega 3.000 almas aceitam a Jesus, se rendem aos pés de Jesus. Olha que coisa tremenda. O Espírito tomando o homem e o usando. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19, João. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Oh, aleluia, aquilo que eu falei também um pouquinho antes. Agora o Espírito Santo habita em nós, ele habita. Oh, aleluia. Tiago 4:5. João, Tiago 4:5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Agora deixa eu apertar um pouquinho, só um pouquinho. O Espírito que habita em você, ele tem ciúme, você é dele. Aleluia. Você é templo, teu corpo é templo, você precisa dar a manutenção, cuidar. Porque o Espírito que habita em você, ele tem ciúme de você, ele não divide você com ninguém. Atos 19, já vou encerrar. João, Atos capítulo 19, 1-7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O próximo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo chega, vê que há ali um grupo que já aceitou Jesus, creu, se converteu, já foi batizado nas águas para o arrependimento, mas não haviam ainda recebido o Espírito, ainda nem tinham ouvido falar. Aí Paulo impõe as mãos e ora, e eles são batizados com o Espírito. O que me chama a atenção aqui é que Paulo não fica, eu vou esperar um sinal, temos que... Não, ele vai, impõe as mãos e eles são cheios do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que impulsiona. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos: eu não posso, como eu já disse lá no início e como já foi falado aqui. E esperamos poder, ou esperamos nos colocar numa posição para daí dizer: agora o Espírito Santo vai vir. Quando eu estiver assim, aí sim. Quando eu estiver assado, não. Paulo chega, impõe as mãos, diz: recebam o Espírito. E eles recebem e falam em línguas. A Bíblia fala do texto que nós lemos. E falam em línguas. Então, assim, eu sei que não estão todos os jovens aqui, alguns não estão. Mas nós podemos, vocês podem. Os pastores, impor, pastora Meira, pastor Marcos, líder, guia, gente. Se alguém deseja, quer, como a Samara disse que ainda não recebeu, não fala em língua, os meninos, receber e falar. Sabe, eu orei durante 1 ano para falar em língua. E eu sempre testemunhava e eu dizia assim: eu precisei orar 1 ano, tive que buscar 1 ano. Mas a palavra que tem vindo ao meu coração é: se talvez alguém tivesse chegado antes já, impusesse as mãos sobre mim, talvez em bem menos tempo eu já teria recebido, falado, sentido. Porque eu lembro que depois de 1 ano de eu buscando, foi que veio um missionário de fora e orou por o batismo, então naquele momento eu recebi. Mas talvez porque naquele momento veio alguém de fora e orou. Talvez se já tivesse vindo alguém antes e impusesse as mãos, eu já teria falado bem antes. Acessibilidade. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Acessibilidade. E sabe o que eu estava comparando? A internet, a Wi-Fi. Quando nós queremos navegar, nós precisamos de uma rede. E aí quando você encontra, tem uma rede, como aqui tem a da igreja, você precisa de uma senha. A nossa rede é o Espírito. A nossa senha é JESUS. Nós temos a senha. Nós temos a rede. É só acessar. Acesse. Deixe Deus te usar, porque esse mesmo Espírito, ele tem ferramentas, dons, dom de cura, dons, tantos dons, ferramentas. O Lu já me contou 2 sonhos, que eu me lembro até agora, acho que 2. Um deles falou comigo profundamente, até agora eu ainda medito nele. Esses dias o pastor Sebastião esteve aqui, nós falamos com o pastor Sebastião que nós precisávamos que ele fizesse algo referente ao sonho que Deus te mostrou. Olha que algo tremendo. Aquele segundo sonho que tu me contou ali, não sai daqui.